Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota do Evangelho no lar, a visita de Jesus à nossa casa, literalmente falando. Sejam muito bem-vindos, sou Fábio Pereira, é uma honra, um prazer, um privilégio falar com todos e cada um de vocês. Estamos no Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook. Estamos também no Centro de Estudos Espíritas Caibar Schutel no Facebook e ainda no YouTube e no Facebook, na página do jornalista Fábio Pereira. Seja muito bem-vindo, é um prazer realmente. A gente faz o nosso Evangelho no Lar gravado porque muita gente professa fé espírita sozinho em casa, ou porque mora sozinho, ou porque só ele é espírita na casa, ou ela, e aí é difícil de fazer o Evangelho sozinho, então faz com a gente, né? Só falo para não colocar no fone de ouvido, não, deixa o som sair, né? Para que espíritos que porventura estiverem ao lado possam acompanhar também. E muitas famílias se reúnem e colocam no YouTube, na televisão, e assistem, fazendo parte, guardam a água ali do lado, né, para ser fluidificado pelos mentores que acompanham vocês, e aí isso é importante que aconteça, né? Fazer o Evangelho no Lar é muito importante mesmo. Como eu falo no comecinho, a visita de Jesus à nossa casa, e é de verdade, isso é fato, isso é realidade, tá? Então é importante que nós saibamos disso e que cultivemos essa visita semanal à nossa casa. A gente faz o Evangelho completo. A oração inicial, na sequência uma leitura edificante. Nós estamos com o livro há muito tempo já, que é o livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier. Hoje caiu o Proveito de Todos. Tem um trecho de uma carta de Paulo aos Coríntios, e aí Emmanuel discorre sobre o assunto. Na sequência, a gente, depois de ler e explicar, a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo. O meu está aqui, ó. Caiu hoje o capítulo 22, não separeis o que Deus juntou, e o trecho é indissolubilidade do casamento. O casamento pode ou não pode se dissolver? Nós vamos discorrer sobre esse assunto também, ler e explicar. No final, a finalização da fluidificação da água e a oração final, que é a fluidificação final e a oração são a mesma coisa que a gente faz no final. É isso, meia horinha que a gente tenha uma visita ilustre na nossa casa, isso é muito importante, tá bom? Tá chegando aqui agora pela primeira vez? Então, segundo as informações, não se tem certeza disso, evidentemente, mas segundo as informações, a cada like, a cada curtida, a cada joinha, né, o YouTube entregaria esse vídeo para mais 4 pessoas. Então é importante, né, não custa nada para você clicar no joinha, né? Não custa nada realmente. Esse vídeo não tem fins lucrativos, então não é para ganhar dinheiro, é para divulgar a doutrina espírita. Então imagina, se 10 pessoas curtirem, né, derem o joinha, derem o like, teoricamente o YouTube colocaria esse vídeo para mais 40 pessoas, que podem ser pessoas que estejam aguardando a oportunidade de conhecer o Espiritismo, né? Então, se você gostar desse vídeo, dá o like aí que você ajuda, tá bom? Comentar também ajuda. Comentar, não sei exatamente para quantas pessoas a mais ele oferece, como sugestão, como recomendação, mas comentário é mais do que o like, tá? Então, coloca lá um bom dia, boa tarde, boa noite, um oi, sei lá, qualquer coisa lá no comentário, que também ajuda, tá bom? Então vamos lá. Elevemos o nosso pensamento até Jesus. O que isso significa? É pensar no rosto dele como nós imaginamos que ele seja. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, amigos mentores que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, nosso guia espiritual, cumprimentando o seu Otávio, meu guia espiritual, cumprimento a todos os demais, seu Caibar Schutel, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Elevamos o nosso pensamento até o Senhor Mestre, já com o coração cheio de gratidão pela visita à nossa casa, pelo carinho e acréscimo de misericórdia que o Senhor tem para conosco. Então, muito obrigado, desde já. Gostaríamos de agradecer também por tudo de bom que nos aconteceu na última semana. Agradecer por tudo de ruim que não nos aconteceu na última semana também. Muito obrigado. E, claro, muito obrigado por aquilo que nós consideramos ruim que nos aconteceu na última semana. Afinal de contas, já foi. Já nos livramos disso. Já é passado, que bom. Vamos em frente, seguindo com a nossa evolução. Por essa oportunidade, nosso muito obrigado, mestre. Gostaríamos de pedir
Que o Senhor não olhe as nossas imperfeições, mas a fé que anima o nosso coração nesse momento, a vontade de ser útil, a vontade de servir, a vontade de fazer o certo em vez do fácil, que cada um de nós traz no coração, e que isso seja importante para que esse Evangelho tenha o melhor alcance, o melhor raciocínio possível durante a sua execução. Sabedores então da sua presença em meio a nós, pois somos mais de 2 reunidos em teu nome, damos por iniciado esse Evangelho no lar, e que assim seja. Bom, vamos lá. O proveito de todos é do livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier. Emmanuel sempre coloca um trecho do Novo Testamento. Esse trecho que o Emmanuel escolheu, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, é da primeira carta de Paulo aos Coríntios. É o capítulo 12, imediatamente anterior ao capítulo que ele fala: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria. Lembra dessa passagem extraordinária da carta de Paulo? É o capítulo 13. Emmanuel pegou esse pedacinho do capítulo 12, quando, por volta do ano 50 depois de Cristo, Paulo fundou a comunidade de Corinto, né, na Grécia. E aí, 5 anos depois, em 55, ele estava na cidade de Éfeso, onde é a Turquia hoje, e sabendo que havia uma certa complicação lá dos novos cristãos da cidade de Corinto, principalmente com relação aos chamados carismas, que Kardec chamou de mediunidade, Paulo de Tarso chamava de carismas, né? O carisma de falar, de profecia, de visão, etc, etc. Né? Todas as ideias de carisma que o Paulo dizia, Kardec chama de mediunidade. 18 séculos depois, Kardec chama de mediunidade. E por volta do ano 55, deixa eu só pegar aqui alguns detalhes de como o Paulo chama de carisma, e você vai ver que é sabedoria, conhecimento, fé, cura, profecia, discernimento, línguas, interpretação, visão. Quer dizer, tudo isso que o Kardec explicou, e muito bem, no livro dos médiuns, né, que é extraordinário, extraordinário. Deixa eu só trazer aqui um detalhe, então, só para relembrar, o capítulo 12, que é esse que nós vamos ler esse trecho, fala dos carismas, né, dos dons espirituais. Não é dom, inclusive no meu livro tem, que eu estou escrevendo, chama-se Mediunidade, Dom ou Maldição. Eu explico claramente que não é dom, porque dom é presente, né, e não é um presente. A mediunidade é uma disposição orgânica. Na época de Paulo não se sabia isso, então Paulo chama de carismas ou de dons, né, essa situação da mediunidade especificamente, chamando de carisma. E essa carta, no capítulo 12, né, a parte retratada no capítulo 12, separada por capítulos no Novo Testamento, Paulo chama a atenção da comunidade lá, falou: cada uma da mediunidade, do tipo de mediunidade que vocês receberam, que vocês estão trabalhando, é para um fim proveitoso, não é para ficar enchendo a bola de vocês mesmos. Para que você tolice de vaidade, para de ficar se mostrando com a mediunidade, como se a mediunidade fosse um negócio de vocês, um presente de Deus, e que você está usando aí como você bem entender. A mediunidade tem que ter um fim proveitoso. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. E aí ele explica tudo certinho no capítulo 12, se a gente for buscar, eu busquei o capítulo para a gente poder ver. Ele vai mostrando cada um dos tipos de mediunidade ou de carisma, como ele chamava, e falando: não é para enaltecer você não, é para fazer a caridade. Se você tem a visão, é para ajudar a comunidade. Se você tem a premonição ou profecia, é para ajudar a comunidade. Tudo é visando a caridade ou o amor, como ele vai no capítulo 13 depois falar, que apesar de toda essa ideia pré-concebida de presente de Deus, etc., sem amor não vai funcionar absolutamente nada. Algumas traduções colocam amor, outras traduções colocam caridade. Mas a caridade é o amor em ação, então tanto faz como tanto fez se fala amor ou se fala a caridade. Mas ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria. Isso é muito importante. O Paulo, nessa carta aos Coríntios, ele está chamando a atenção, puxando a orelha da galera que usa a mediunidade em proveito próprio. Talvez esteja
puxando a nossa orelha também, porque o que nós estamos fazendo com a nossa mediunidade? Muitos de nós, com mediunidade, enterramos, não queremos usar, é muito mais fácil, muito mais simples desacreditar. Não, eu não acredito nisso, eu acho que não existe. Né? Qual é a fonte que você acha que não existe? Da minha cabeça, eu acho, pronto, acabou. E não é assim. Né? E não é assim. Temos provas contundentes sobre a mediunidade, inclusive com matérias recentes da imprensa brasileira, mostrando que a mediunidade existe, é palpável e registrável por equipamentos no funcionamento do cérebro. Tá? Sem falar de todos os experimentos que foi submetido o Chico Xavier. Até na NASA ele foi submetido a experimentos e comprovou efetivamente que existe a mediunidade. Ah, mas eu não tenho. Por que não? A mediunidade é uma disposição orgânica, não quer dizer que você é melhor ou pior do que ninguém. É uma disposição orgânica como desenhar, pintar, escrever, ver, falar, cantar, tocar um instrumento. É uma habilidade que conquistou-se no plano espiritual ou foi imposto para essa encarnação. Fato é que tem que ser em proveito de todos. E às vezes nós enterramos. Outros querem ficar famoso com isso, querem entender ou divulgar as tragédias e ficar famoso por isso. Mas que proveito tem? Porque aquilo que nós chamamos de tragédia está na lei de destruição, e se está na lei de destruição, claramente diz respeito a uma evolução do planeta e inevitável. Até porque ninguém morre de véspera, ninguém morre errado, ninguém desencarna por engano. Não há engano nesse sentido. É tudo muito bem trabalhado no nosso planejamento encarnatório, lá no plano espiritual, quando temos, então, livre-arbítrio pleno para montar o nosso planejamento encarnatório. E aqui o livre-arbítrio relativo, enquanto estamos encarnados, já falei isso em outros vídeos. O fato é que nós precisamos entender definitivamente que a mediunidade não é um presente, é uma ferramenta de trabalho. E como ferramenta deve ser colocada à disposição de todos. Né? Qual é a pior deficiência de caráter do ser humano? Vaidade, que é filha do egoísmo, né? O egoísmo e do orgulho, que é filha do orgulho. As duas principais chagas, as duas principais feridas abertas no peito de nós seres humanos são egoísmo e orgulho. E a vaidade é a filha preferida do orgulho. Então, nós precisamos combater isso o máximo possível. Por vaidade nós fazemos coisas absurdas. Né? Não, Fábio, eu não tenho vaidade. Quando você não quer divulgar algo que você sabe fazer, que você é bom em fazer, você se esconde atrás de uma vaidade que não pode ser ferida caso alguém não goste do que você faz. Tem muitas vertentes. A pessoa que se auto-sabota, muitas vezes, aliás, na grande maioria de vezes, na via de regra, a pessoa que se auto-sabota, ela é tão vaidosa, mas tão vaidosa, mas tão vaidosa, que ela prefere enterrar o talento do que expor e correr o risco de alguém não gostar. Isso é uma vaidade tremenda. Então tem muita coisa que nós precisamos aprender e entender para depois a gente se melhorar. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral, descobriu o que é errado, para de fazer, e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. A luta diária contra aquele problema que nós temos. Vamos vencer tudo de uma vez? Não. Mas se eu não começar, não vou terminar nunca. É bem por aí. O proveito de todos, diz Emmanuel. Então, repassando só o trechinho, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Diz Emmanuel, cada individualidade encontra na reencarnação um quadro de valores potenciais de trabalho semelhantes àqueles que a pessoa recebe quando é favorecida por um cargo determinado. Assim como o obreiro é indicado para integrar a tabela nominativa de certa repartição, com atribuições específicas,
Também nós, quando nos dirigimos para a esfera física, recolhemos semelhante designação. Somos como que nomeados para servir em determinado setor de atividade e, consequentemente, colocados na equipe de familiares e companheiros que nos possibilitam a execução da tarefa. Mas, se a obtenção do cargo resulta de concessão ou de ordem do plano superior, o aproveitamento do encargo depende do interessado em desenvolver ou consolidar os próprios méritos. À face disso, precisamos considerar que todos nós possuímos o talento de capacidade para investir na edificação do bem onde estivermos. Ninguém está órfão de oportunidade. Em toda parte há serviço para prestar, que deve prestar, e o melhor que fazer. Observe em torno de ti e ouvirás múltiplos chamamentos à obra do progresso geral. Ninguém está privado do ensejo de auxiliar o próximo, elevar, consolar, instruir, renovar. Não te detenhas. O amparo do Senhor é concedido a cada ser humano, visando ao proveito de todos. Considera a indicação que recebeste para servir, segundo as possibilidades que te enriquecem o coração e as mãos. O cargo vem à nossa esfera de ação por efeito da providência divina, mas a valorização do encargo parte de nós. O cargo vem à nossa esfera de ação por efeito da providência divina, mas a valorização do encargo parte de nós. Então veja, ninguém está órfão de oportunidades. Ninguém. Em toda parte há serviço que prestar e o melhor que fazer. Observe em torno de ti e ouvirás múltiplos chamamentos à obra do progresso geral. Ninguém está privado do ensejo de auxiliar o próximo, elevar, consolar, instruir, renovar. Olha, auxiliar o próximo, elevar, consolar, instruir, renovar, não precisa de um centavo. Então já cai por terra aqui a ideia de que eu sou pobre e não posso ajudar. Ensejo de auxiliar o próximo, elevar, consolar, instruir e renovar, não requer conhecimento de nenhuma ciência avançada. Portanto, não ser letrado ou não ter estudado não quer dizer absolutamente nada. Ensejo de auxiliar o próximo, elevar, consolar, instruir e renovar, não requer centro espírita para isso. Todo dia eu estou em contato com um monte de gente. Com pessoas que olham para mim, com pessoas que não olham para mim, com pessoas que me cumprimentam, com pessoas que não me cumprimentam, com familiares que gostam de mim, com familiares que não gostam de mim. Com filhos ingratos, com filhos gratos, com pais ingratos, pais ingratos, pais gratos e pais ingratos, irmãos gratos, irmãos ingratos. Pessoas próximas com gratidão, pessoas próximas sem gratidão. Desconhecidos que passam na rua. Pessoas cujas auras cruzam com a nossa no nosso ambiente de trabalho. Ensejo para auxiliar não falta. Ou seja, oportunidade para auxiliar o próximo não falta. No capítulo 13, Paulo vai falar que fé, esperança e caridade são os alicerces de uma boa evolução. Vamos usar esse termo, falando ao sabor do meu verbo. Da melhor delas, né, dentre as três, fé, esperança e caridade, é a caridade. E Paulo assevera, fora da caridade não há salvação. É fazendo a caridade que eu, você, nós conseguimos nos livrar um pouquinho do nosso egoísmo e do nosso orgulho. Porque precisa. Precisa combater o orgulho e combater o egoísmo para conseguir fazer a caridade. Porque veja,
Questão 886 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: o que é caridade? Como Jesus entende a caridade? E a resposta eu chamo de BIP. BIP na nossa vida. Por quê? BIP. B de benevolência para com todos. Isso requer maltratar o orgulho. Porque é ser bom com todo mundo. Todo mundo. Seja lá quem for. Nosso orgulho vai gritar com isso. I, B de benevolência, I, indulgência para com as imperfeições do outro. Meu orgulho e meu egoísmo vão gritar nesse daqui. Por que eu tenho que tolerar o outro e não ser tolerado? Por que o outro não tem que me tolerar? Por que eu que tenho que tolerar? Perguntas egoísticas e que nós fazemos. E o orgulhoso, peraí, mas por que eu tenho que tolerar outra pessoa? E o P, BIP, benevolência, indulgência, P, perdão das ofensas. Aí o orgulho geme. Percebam que resvala no egoísmo, evidentemente, mas o orgulho é o que mais sofre quando eu faço a caridade. O orgulho é o que mais sofre quando eu faço a caridade. Ninguém está privado do ensejo de auxiliar o próximo, elevar, consolar, instruir, renovar. Só aquele que é muito egoísta, que só pensa nele, que é egocêntrico, que acha que o mundo gira em torno do seu umbigo, que tudo é para ele e por ele no mundo. E o orgulhoso que acha que está acima do bem e do mal, né? Por que eu vou elevar alguém? Por que eu vou auxiliar o próximo? Consolar por quê? Quem que vai me consolar? Instruir, renovar. O orgulho ele é uma coisa tão ruim que nós temos e que nós utilizamos ele há tanto tempo. Nós temos orgulho há tantos séculos que ele se disfarça até dentro da caridade. Ele está sempre ali disfarçadinho ali. Faz caridade e mostra para todo mundo o que você está fazendo, para você ver. O orgulho te pega ali naquele exato momento. Faz a caridade e não mostra para ninguém, mas pensa com você mesmo, fala assim, foi bom ter ajudado essa pessoa, né? A vaidade te pegou, o orgulho te pegou outra vez. Faz, não pensa que bom que foi feito, que eu fiz a caridade, que afinal de contas, né, no plano espiritual, Deus está vendo tudo, não preciso mostrar para ninguém, não preciso ficar falando para mim mesmo, Deus está vendo tudo. E lá no fundo, lá no seu íntimo, você aguarda um céu. O orgulho te pegou de novo. O orgulho te pegou de novo e não valeu de nada a caridade que você fez. Faz a caridade porque é o certo a fazer. Simples assim. Acabou. Esse é o ponto. Aí o orgulho não tem como pegar a gente. Mas para chegar nisso eu tenho que fazer a caridade por obrigação. Depois, quando ele sai da obrigação para satisfação, ou a satisfação que eu dou para a sociedade, é uma satisfação interna. Depois, para ganhar o céu ou para ganhar a colônia. E depois, porque é o certo a fazer. Passa por esses estágios? Passa. Não se iluda. Passa por esses estágios. Então, seja lá o tipo de caridade que você faça, se você está colocando, inclusive, aproveito de todos o talento que você tem, seja ele qual for, claro que todos nós precisamos sobreviver, etc. e tal, mas colocando a sua habilidade. Se você tem uma habilidade de cantar, e você é um baita de um cantor, utilize todo esse seu carisma, agora não falando carisma no sentido do Paulo, mas o jeito que as pessoas gostam de você, para auxiliá-las e elevá-las, consolá-las, instruí-las, renová-las. Não
cantando funk proibidão dos infernos, por exemplo, tá? Música que incentiva a beber, bebida alcoólica, se eu tô ruim eu bebo, se eu tô feliz eu bebo, essas tolices, que aí nós estamos elevando o quê? Consolando o quê? Instruindo o quê? Renovando o quê? Estamos auxiliando em quê? Sabe? Aí no dia a dia a gente começa a trazer para as habilidades que nós temos. Comece a fazer a caridade, mesmo que seja obrigando-se a isso. Depois, sinta-se bem com isso. Depois, para ganhar a colônia espiritual ou o céu, dependendo da sua religião. Até que seja tão natural que você, eu, nós façamos a caridade, porque sim, sem pensar. Mas não dá para ser uma pessoa vagabunda, preguiçosa, que não faz caridade nenhuma hoje, e amanhã já fazer caridade desinteressada, é impossível. Eu tenho que me obrigar a vencer o egoísmo e fazer a caridade, seja ela qual for. Depois eu vou vencer o orgulho. Depois eu vou vencer o orgulho com a vaidade. Depois eu vou vencer a autossatisfação, que é orgulho e vaidade e egoísmo. Depois eu vou vencer a barganha, que é fazer o bem para ganhar o céu depois, que Deus fica me devendo, né? Para então fazer a caridade naturalmente. Requer tempo, requer empenho, requer discernimento, requer conhecimento. Fé é conhecimento, né? Precisamos ter isso. Você quer ver um exemplo simples de falta de conhecimento e que nos coloca numa situação muito complicada? Eu tenho falado aqui já em algumas situações e vou falar de novo da indissolubilidade do casamento. Isso aqui é muito interessante nós analisarmos. Vamos lá, capítulo 22, não separeis o que Deus juntou. Indissolubilidade, palavrinha difícil, né? Indissolubilidade do casamento. O trecho que o Kardec colocou é de Mateus capítulo 19, versículos 3 a 9. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea e disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher e não farão os dois senão uma só carne? Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separeis, pois, o homem, o que Deus juntou. Mas por que então, retrucaram eles, ordenava Moisés que o marido deixe a sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse. Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres, mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede uma mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério, e que aquele que desposa a mulher que o outro despedira, também comete adultério. Tá, vamos lá? Essa passagem não é exatamente assim. Tem muitas modificações aqui. O fato que nós temos que levar em consideração é: primeiro, Jesus cita a Torá, porque ele precisava mostrar que tinha o conhecimento da lei mosaica. Então, ele precisava ter esse conhecimento, porque ele ia lidar o tempo todo com fariseus, saduceus, doutores da lei, escribas, etc. E claro que ele sabia de tudo isso. Ele é o ser mais perfeito que já habitou a Terra para servir de guia e modelo para a humanidade. É claro que ele sabia tudo isso. Então ele cita a Torá para colocar um ponto importante para essas pessoas do conhecimento, nós chamaríamos de Bíblia, eles chamam de Torá, para nós o Velho Testamento, tá? Que teria essa parte. E aí ele acrescenta essa questão da adulteração do casamento. Porque a pergunta é:
Por qualquer motivo eu posso jogar fora a mulher que eu casei? Por qualquer motivo? Ah, eu desgostei. Eu desgostei. Então, estamos falando há 2000 anos. E Moisés escreveu isso antes ainda, bem antes. Ah, eu enjoei. Eu posso jogar fora e pegar outra? Porque a mulher era tida como objeto. Inclusive nos 10 mandamentos antigos nós vamos encontrar lá: não cobiçarás a casa do próximo, o jumento do próximo, a mulher do próximo. Bens. Mulher era um bem do próximo. Tá? Era a ideia que se fazia. Então precisamos entender. Eu vou lá, desposo, tiro ela da família dela, trago para mim, depois de um certo tempo eu devolvo ela como uma mercadoria usada. Era tratado assim, inclusive no Velho Testamento é tratado assim. Hoje é tratado assim, em 2025, imagina como era antes. Tá? Então só para entender, só para trazer o contexto. Qual que é a importância aqui? A importância aqui é pegarmos o item adulteração. Se há uma adulteração no relacionamento, pensa em gasolina adulterada, o que é? Tem coisas ruins ali no meio, que vão prejudicar o motor. Não é? Se você coloca a gasolina adulterada no seu carro, vai destruir o seu carro, não é assim? Se você tem uma adulteração no relacionamento, vai destruir a vida dos filhos fatalmente. Certo? E uma das formas de adulteração é o adultério, evidentemente. Jesus, quando ele fala sobre adultério, ele fala inclusive que se você olhar uma outra mulher com desejo por ela, já está cometendo adultério no seu coração. Fisiologicamente, isso é praticamente impossível. Praticamente impossível. Você olhar para uma outra pessoa e não desejar é praticamente impossível. Como que acontece isso? Quando você atinge um certo grau de maturidade, de amor suficientemente pela pessoa que você está, que as outras então não te interessam. Mas isso é pouco e requer uma maturidade. E maturidade nós sabemos muito bem que não vem com a idade. O que vem com a idade é velhice, dor nas costas, a cartela de remédio, conversa que muda com a velhice, vem com a idade, vem a mudança de conversa. No começo se fala sobre um filme, uma balada que foi legal, depois de um certo tempo se fala o remédio que eu encontrei que funcionou muito bem para mim, para minha dor nas costas, tá? Então precisamos entender como é que acontece. Agora, fisiologicamente, até para a manutenção da espécie, fatalmente nós vamos sentir desejos por outras pessoas. O que não implica necessariamente um adultério, a não ser que eu fantasie. É aí que Jesus disse. Não é desejo passar uma pessoa bonita e você falar, nossa, que pessoa bonita. Não é isso. É eu me imaginar na cama com aquela pessoa. Isso é adultério. Isso é adultério. Admirar, não. Porque é o quê? Instintivo nosso. Admiração. Tá? Até a nossa maturidade espiritual chegar num ponto em que eu admire o que a outra pessoa representa e não o corpo que ela traz. E aí não é com a idade que isso acontece. Nós vamos encontrar pessoas absurdamente jovens com essa capacidade e velhos mais sem vergonha do que adolescente. Não é? Só para a gente poder entender. Então, no que diz respeito à adulteração do relacionamento, é muito importante que nós saibamos isso. Se eu estou em um relacionamento que eu não posso auxiliar a pessoa que está comigo, eu não posso elevá-la, eu não posso consolá-la, eu não posso instruí-la, eu não posso renová-la, o que eu estou fazendo nesse casamento? Fábio, mas aí é quase tão radical quanto Jesus fala sobre o adultério. Não, Jesus não fala sobre adultério radicalmente. Porque Jesus sabe que nós somos espírito e que momentaneamente estamos num corpo, mas nós somos espírito. E que tendo ou não tendo corpo, nós somos espírito. Portanto, quando eu crio a matéria mental do relacionamento sexual com outra
mulher ou com outro homem, eu vivenciei aquilo, portanto é adultério. Simples assim. Ah, mas eu amo a minha esposa, mas quando eu estou sozinho, eu faço, com o meu pensamento, faço coisas com outras mulheres, fantasiando outras mulheres. Adultério. Ah, eu olho outras mulheres e acho muito bonita. Nossa, que moça bonita, que mulher bonita, extraordinariamente bonita. Mas não me vejo fazendo, não tendo qualquer relacionamento com aquela outra pessoa. Não é adultério. Certo? Precisamos entender isso. Agora, uma violência psicológica do marido para a esposa ou da esposa para o marido é a adulteração do relacionamento. Tem que resolver, tem que separar. Porque falta respeito. Quando falta respeito na relação, no relacionamento, no casamento, está adulterado o relacionamento. Porque o relacionamento prevê-se ou espera-se que tenha o equilíbrio de respeito entre as partes. Quando uma parte não tem, houve adulteração. Essa falta de respeito, ela pode, não é que vai, mas ela pode enveredar para violência psicológica e, consequentemente, destruição da autoestima e, na sequência, violência física. Então ninguém está fadado a ficar casado com quem quer que seja. Claro que o amor envolve muito mais do que as palavras eu te amo, muito mais do que paparicos ou qualquer coisa que o valha. O amor é a vontade que se tem de ficar junto e, apesar das dificuldades, ficar juntos, porque faz bem acordar e te ver. Isso é amor. Percebe? Em toda parte, diz Emmanuel, há serviço que prestar e o melhor que fazer. Observe em torno de ti e ouvirá múltiplos chamamentos à obra do progresso geral. Não te detenhas, o amparo do Senhor é concedido a cada ser humano visando o proveito de todos. O que você, o que eu conseguiríamos fazer se vivêssemos em um relacionamento tóxico dentro de casa? Como que eu auxiliaria? Como que eu elevaria? Como eu consolaria? Como eu instruiria? Como eu renovaria quem quer que seja se eu saio da minha casa destruído emocionalmente? Fábio, mas eu nem sou casado ainda. Você sai destruído da sua casa pelo relacionamento que você tem com seus pais? Se você já é maior de idade, se vira, vai morar sozinho. Segue sua vida. Percebe? No emprego está acontecendo isso? Estude, se mexa, busque outra oportunidade. Se for o caso, até ganhando um pouco menos. Se for a única opção. Mas tenha paz para poder auxiliar, para poder elevar, para poder consolar, para poder instruir, para poder renovar. É que dá trabalho mudar. Seja lá o que for que a gente precisa mudar. Não é? É isso. Claro que eu não estou aqui encerrando o assunto, esgotando o assunto, seria impossível pela minha capacidade, pela minha evolução, evidentemente que é impossível. Mas Jesus deixou um monte de coisa bacana para nós, né? Então, dá para pesquisar se a gente quiser. Dá para pesquisar. Vamos lá, vamos para o finalmente do nosso evangelho. A água já foi fluidificada pelos mentores, agora a gente vai doar a nossa parte magnética e fazer o pedido para quem a gente gostaria que fosse essa água um grande remédio físico e espiritual, né? Para quais pessoas nós gostaríamos que fosse. Vamos lá então. Elevando novamente o pensamento até Jesus. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, amigos mentores citados e não citados que estiveram na nossa casa, nossos guias espirituais, de cada um de nós, portanto,
seu Caibar, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec, seu Agostinho. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela sua visita e, consequentemente, muito obrigado a cada um de vocês que aqui estiveram também. Gostaríamos de pedir, Senhor, que nesse momento o acréscimo de misericórdia que o Senhor tem para conosco fosse o principal motivo, a principal razão para o Senhor utilizar para nos ajudar, né? Para nos elevar. E que esse acréscimo de misericórdia possa cair também na água fluidificada que nós pedimos agora, em favor das pessoas que nós gostaríamos que recebessem esse remédio. Cada um de nós vai pensar agora. Fica fácil de eu saber quem é. Deus depois pela consequência. Entendeu? É por isso. Se você quiser fazer diferente, faz diferente. Não tem problema nenhum. É isso, meus amores. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser, com mais um Evangelho no Lar. Domingo, 10 horas da manhã, tem bate-papo sobre o Espiritismo. Aí ao vivo. Beijo pra você que fica. Tchau.